no coração da movimentada e gigantesca cidade de Delhi. Na Índia, ergue-se uma das obras de engenharia mais impressionantes já construídas. Uma torre que não se destaca apenas pela sua altura ou pela riqueza de detalhes, mas pelo que ela representa em termos de matemática, arquitetura e história. O magnífico Minaret Qutab. A história dessa construção começa no início do século XIII, com a ascensão do Império Gúrida, que veio da região onde hoje fica o Afeganistão. Ao expandirem seu domínio para o norte da Índia, eles trouxeram consigo sua cultura e religião. Depois de conquistarem a antiga cidade de Delhi, o comando foi entregue ao general Qutb-ud-Din Aibak, o homem que deu início à construção do minarete, que futuramente levaria seu nome. Quando o líder gúrida que comandou a conquista morreu, Aibak se declarou sultão, fundando o sultanato de Delhi. Nessa nova fase, muitos templos e estruturas hindus foram reaproveitados, ampliados e modificados para criar um enorme complexo arquitetônico. E entre essas obras estava o colossal Minaret Qutb. O sultão queria deixar bem claro o seu poder e sua autoridade. Para isso, ele investiu em um monumento grandioso que pudesse ser visto de muito longe. Embora tivesse um papel religioso, a torre era acima do tudo, um símbolo político. O que mais impressiona nessa obra é a sua ousadia. Com cerca de 72 metros de altura, o minarete é uma das torres de tijolos mais altas do mundo. Mas não estamos falando de tijolos comuns, e sim de blocos moldados com uma precisão incrível, feitos de arenito vermelho e mármore. Do ponto de vista técnico, o Minaret Qutb só foi possível graças ao domínio avançado de engenharia da época. Seu formato cônico, mais largo na base e mais estreito no topo, junto com o reforço das camadas, tornou a estrutura extremamente resistente. Cada um dos seus 5 andares tem uma varanda própria, apoiada em colunas super ornamentadas. Além do lindas, essas varandas funcionam como reforços estruturais, ajudando a reduzir vibrações e a dissipar a força dos ventos. É como se cada andar fosse uma espécie de trava que impede a torre de balançar demais. Olhando para a base, é possível ver padrões geométricos esculpidos no arenito, inscrições decorativas e detalhes arquitetônicos que mostram o nível absurdo de precisão técnica e artística dos artesãos que trabalharam ali. A simetria das peças, mesmo numa escala tão grande, revela uma habilidade impressionante. Dentro da torre, existe uma escada em espiral com mais de 370 degraus. Imagens raras do interior foram registradas apenas durante restaurações. Essa escada percorre um núcleo interno maciço que vai da fundação até o topo, formando uma espécie de torre dentro da torre. Esse núcleo central é o grande responsável por suportar o peso vertical, impedir torções e estabilizar toda a estrutura contra ventos e movimentos bruscos. Mesmo com toda essa engenharia, havia outro desafio a ser enfrentado: a pressão interna causada pelo calor intenso da região. Por isso, a torre tem várias pequenas aberturas que garantem a iluminação e permitem a circulação do ar, evitando que a pressão se acumule. O acesso interno ao minarete foi fechado ao público no início dos anos 80, depois de um acidente trágico causado por um apagão, e permanece fechado até hoje. Um detalhe curioso é que o minarete tem uma leve inclinação.
que dá para perceber principalmente em fotografias. Não é tão extrema quanto a da Torre de Pisa, mas é o suficiente para indicar que o solo se deslocou ao longo dos séculos. E falando em desafios, a torre resistiu a vários terremotos de grande intensidade e até a quedas de raios que chegaram a destruir seus andares superiores. Esses andares foram reconstruídos posteriormente, e é por isso que existe uma diferença visual entre os andares de cima e os de baixo, que foram feitos em outra época. Durante o governo do sultão Alauddin Khalji, o complexo ao redor foi ampliado e novas obras surgiram. Ele chegou a planejar um minarete ainda maior, chamado Minarete Alai, que teria cerca do dobro da altura do Qutb, alcançando impressionantes 140 metros. No entanto, sua morte interrompeu o projeto e apenas a enorme base circular foi concluída. Essa base ainda é visível hoje, bastante deteriorada pelo tempo, e nos dá uma ideia do tamanho da ambição dos governantes de Delhi. O complexo ao redor do Qutb revela camadas e mais camadas de história. Estruturas antigas foram reaproveitadas e modificadas ao longo dos séculos. A área inclui uma mesquita construída com colunas detalhadas que, muito provavelmente, pertenciam a templos hindus mais antigos. A variedade de estilos e técnicas de escultura mostra que diferentes artesãos trabalharam ali em épocas distintas, criando um mosaico visual único. E no centro do pátio encontra-se um dos elementos mais enigmáticos de toda a Índia: o famoso pilar de ferro, com mais de 1.600 anos de idade. Ele mede cerca de 7 metros de altura e foi forjado com uma técnica tão refinada que praticamente não enferruja, mesmo exposto ao clima por séculos. Isso demonstra que antigas civilizações indianas dominavam métodos avançados de metalurgia muito antes de outras partes do mundo. É um verdadeiro mistério da ciência antiga. Com o passar dos séculos, diversas partes da antiga cidade foram destruídas ou transformadas. Nos anos 1500, com a chegada do Império Mughal, o complexo perdeu sua importância e deixou de receber manutenção. Com o tempo, foi abandonado e séculos depois, durante o domínio britânico, chegou a ser parcialmente tomado pela vegetação. Foram os britânicos que restauraram diversas áreas. Depois de novas intervenções no século XX, o complexo assumiu a aparência que tem hoje, mesmo depois de 800 anos. O Minaret Qutb continua elegante e firme em sua função original. Ser um marco que prende o olhar de quem o vê. Ele sobreviveu a tempestades, conflitos, raios e terremotos e ainda está de pé. Uma lembrança poderosa de que grandes obras não dependem apenas de luxo, mas de planejamento, precisão e, acima de tudo, equilíbrio. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a história dessa maravilha da engenharia, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Proxima.